A violência vista nas ruas de Charlottesville, nos Estados Unidos, em agosto de 2017, que deixou uma pessoa morta, levantou o alerta contra a ascensão de simpatizantes do nazismo no país. Houve pessoas fazendo saudações nazistas e gritando palavras de ordem contra negros, imigrantes, homossexuais e judeus. Com o episódio, ressurgiram debates na internet sobre as características do nazismo e suas consequências. Na economia, grandes multinacionais alemãs de sucesso, famosas e presentes até hoje, tiveram relação com esse sistema totalitário entre os anos 30 e 40 do século passado. Elas admitem que se beneficiaram de políticas do governo nazista ou mesmo da proximidade com seus líderes, e hoje lamentam a situação no passado. Volkswagen, BMW e Mercedes usaram trabalhadores forçados, de campos de concentração durante o regime nazista na Alemanha. A grife Hugo Boss confeccionou uniformes para o exército alemão antes e durante a Segunda Guerra Mundial. O Deutsche Bank confiscou bens de judeus no mesmo período e vendeu ouro de vítimas do Holocausto. Muitas dessas empresas financiaram estudos para revelar fatos obscuros do próprio passado e pagaram compensações a vítimas do Holocausto por meio da Erinnerung, Verantwortung zum Kunst, que é lembrança, responsabilidade e futuro. Fundação criada no final dos anos 1990 por empresas alemãs e o governo do país, com o objetivo de indenizar escravos, trabalhadores forçados e outras vítimas do nazismo. Empresas de outras nacionalidades também tiveram alguma relação com o nazismo em sua história. Confira o que algumas companhias que já existiam naquela época dizem sobre sua atuação na Alemanha nazista. A Volkswagen nasceu sob o nazismo, a partir de um ícone que seria muito popular nas décadas após o final da guerra, o Fusca. Em 1986, o grupo Volkswagen financiou uma pesquisa sobre o período nazista, feito por uma equipe liderada pelo historiador Hans Mommsen. Ela deu origem ao livro A Fábrica da Volkswagen e seus Trabalhadores no Terceiro Reich, publicado em 1996. Pesquisem, procurem sobre esse livro. De acordo com Mommsen, a Associação da Indústria Automobilística do Reich encomendou ao engenheiro Ferdinand Porsche, em 1934, o desenvolvimento de um Volkswagen, um carro do povo. Em 1937, a DAF, Deutsche Arbeitsfront, ou Frente Trabalhista Alemã, tomou conta do projeto, que daria origem ao carro KfD, Kraft durch Freude, em alemão, ou Força através da Alegria, o popular Fusca. Para a execução, foi projetada uma fábrica modelo que seria capaz de produzir até 1,5 milhão de carros por ano. A construção e a operação ficariam a cargo da Volkswagen Werk, subsidiária da DAF, fundada em 1938 por causa do início da Segunda Guerra Mundial. Porém, a fábrica não chegou a ser totalmente finalizada. Com a guerra, a produção de carros civis deixou de ser uma prioridade da Volkswagen e a companhia teve que fazer armamentos também. Mesmo durante a construção da fábrica, havia falta de trabalhadores, levando a empresa a utilizar mão de obra estrangeira vindo da Holanda, Itália, Bélgica e Dinamarca. Em 1940, chegaram 300 poloneses. Quer dizer, 300 polonesas, me desculpem galera pelo erro, as primeiras trabalhadoras forçadas do local. Logo, a Volkswagen passou a basear grande parte de sua mão de obra no trabalho forçado entre prisioneiros de guerra, civis estrangeiros e pessoas que estavam presas em campos de concentração. Em 1944, 11.334 das 17.365 pessoas que trabalhavam na fábrica eram trabalhadores forçados de diferentes nacionalidades, entre civis e prisioneiros de guerra. É estimado que 5.000 prisioneiros de campos de concentração foram forçados a trabalhar na Volkswagen durante a Segunda Guerra. Após a guerra, entre 1945 e 1949, um período de 4 anos, a Volkswagen ficou sob domínio dos ingleses até ser transferida para o governo federal alemão. Na sede alemã há uma exposição permanente sobre o período nazista. O período de tirania nazista infligiu sofrimento
indescritível em milhões de pessoas inocentes, assim como muitas outras companhias industriais que converteram sua produção para a economia de guerra. A fabricação da Volkswagen também empregou trabalhadores forçados que trabalharam sob condições terríveis, afirmou a companhia em um comunicado de 1986. O Conselho de Administração, a Comissão de Trabalhadores e a Força de Trabalho do grupo Volkswagen consideram seu dever ajudar a garantir que a injustiça, a violência e o fomento de ódio racial e étnico nunca mais suplantem a justiça e a paz. Em julho de 2017, um jornal alemão publicou a história de que Paul Stengel, ex-comandante de 2 campos de extermínio na Polônia, trabalhou por 8 anos na Volkswagen do Brasil entre 1959 e 1967. A empresa diz que não sabia do passado de Stengel na época em que o empregou. Recentemente, a Volkswagen patrocinou outro estudo sobre seu passado. No final de 2016, o grupo nomeou o historiador independente Christopher Copper, da Universidade de Bielefeld, para conduzir um estudo sobre o papel da empresa durante o regime militar no Brasil. A imprensa alemã divulgou que a filial brasileira da Volkswagen colaborou com a ditadura na perseguição a opositores políticos, e essa conclusão faz parte do estudo, de acordo com as reportagens. O relatório foi apresentado no final de julho e a empresa ainda quer analisar o resultado das investigações antes de comentar e apresentar suas conclusões. Bom, afirma a Volkswagen. Diferentemente da Volkswagen, a BMW foi fundada antes da ascensão do nazismo, mas nos anos de 1930 e 1940, o grupo funcionou apenas como fornecedor de equipamentos para a indústria alemã de armamentos. A empresa admite que usou trabalhadores forçados e prisioneiros de campos de concentração na fabricação de motores de avião. Até hoje, o enorme sofrimento que isso causou e o destino de muitos trabalhadores forçados seguem sendo uma questão do mais profundo arrependimento, afirmou a companhia em comunicado de 2016. Disse ainda que desde os anos de 1980, os anos 80, publicou livros e documentos revelando detalhes de seu passado. O grupo BMW está encarando explicitamente esse capítulo sombrio de seu passado. Afirma também, dizendo que ajudou a fundar a organização Lembrança, Responsabilidade e Futuro, que eu citei anteriormente, que indeniza trabalhadores forçados durante o nazismo. O grupo Daimler-Benz, dono da Mercedes, também produziu automóveis e motores de avião para o exército nazista e utilizou trabalhadores forçados para isso. Além do aumento da demanda, muitos funcionários das fábricas foram recrutados para lutar na guerra, segundo a empresa, o que gerou falta de mão de obra. Inicialmente, a Daimler-Benz recrutou mulheres para a tarefa. Na sequência, apelou para o uso de prisioneiros de guerra e vítimas de campos de concentração. Trabalhadores da Europa Oriental e prisioneiros de guerra eram alojados em barracões com condições precárias, como de prisões. Presos de campos de concentração eram monitorados pela SS sob condições desumanas. Eles eram emprestados, entre aspas, para as empresas em troca de dinheiro, afirma a companhia. Em 1944, 63.610 pessoas trabalhavam para a Daimler-Benz, sendo que quase metade era formada por trabalhadores forçados. A Daimler-Benz afirma que admitiu seu vínculo com o regime nazista e ajudou financeiramente vítimas do nazismo, além de participar da Fundação Lembrança, Responsabilidade e Futuro e projetos de memória do período, incluindo no Museu da Mercedes-Benz na Alemanha. Nada pôde desfazer os horrores do nacionalsocialismo. A Daimler AG sabe bem disso. A companhia ainda assumiu uma responsabilidade histórica e moral pelas práticas de trabalho forçado em suas fábricas durante o regime do nacionalsocialismo e pelo seu envolvimento com o injusto regime, afirma em nota. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.